O Espírito Santo é uma pessoa e nesse vídeo ele quer falar com você. Hoje eu tive um sonho que eu postava nos stories falando sobre esse assunto, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E uma amiga minha de muitos anos atrás via aqueles stories e ficava surpresa. Quando eu acordei, o Espírito Santo falou. Bom, primeiro, ele não fala de uma forma audível, é uma impressão que você tem dentro de você, como se fosse aqui na sua mente, que é muito forte. Ele me disse o seguinte aqui: pegue o livro, esse daqui, Bom Dia Espírito Santo. Bom, eu nunca li esse livro na minha vida. Quem me emprestou foi uma amiga minha, que nós estávamos morando juntas. Eu peguei alguns livros emprestados para começar a criar conteúdo que ela tinha. E ela falou assim: Maressa, deixei um livro lá na cama, porque eu tenho certeza que esse livro vai ser muito bom para você criar conteúdo. Peguei o livro, coloquei na bolsa e agora, realmente, o Espírito Santo quis falar comigo através deste livro. Ok, quando eu acordei, ele falou na minha mente: pega o livro Bom Dia Espírito Santo e leia na página 5. E ali eu fui procurar na página 5, eu falei, bom, mas não tem página 5. Olha aqui, ó, começa na página 9. Só que aí tem esse trecho aqui que diz o seguinte: antes da introdução, enfim, do sumário, vem essa parte aqui. Para a pessoa do Espírito Santo, que é a razão da minha existência. E aqui ele conclui: para as minhas filhas, fala o nome das filhas. Olha que incrível essa confirmação do Espírito Santo para trazer esse vídeo para você. E eu sou daquelas que eu fico encucada. Eu falei, mas será que é a página 5? Porque não tem número. Pois eu sou dessas, eu fui contar. E aí eu contei, né? Página 1, 2, 3, 4, 5. É, né? Aquelas pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo, acontecem as coisas muito loucas. Mas é sobre isso. E o Senhor me trouxe essa confirmação. Então, nós vamos iniciar falando sobre o Espírito Santo aqui, né? Ser uma pessoa, eu trouxe essa introdução para você entender que ele fala com você de uma forma diferenciada. Tem pessoas que às vezes pode escutar esse vídeo e pode falar, será que é verdade? Mas entra uma grande questão. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, ele começa a falar com você de uma forma diferente. Comigo ele pode falar dessa forma, através de livros, com você ele pode falar através de outras formas, e ele tem N, milhares e milhões de maneiras para falar. Mas comigo ele sempre falou dessa forma. Então vamos lá. Ó, eu trouxe aqui para você algumas confirmações que diz que o Espírito Santo é uma pessoa. Em primeiro lugar, não existe nenhum versículo na Bíblia que diz exatamente assim. Porém, eu trouxe 5 versículos que vai expandir a sua mente para você entender que de fato isso é uma verdade. Em primeiro lugar, eu trouxe aqui para você aqui, que fica lá no livro de Atos 13:2 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele fala. E quem pode falar? Somente uma pessoa é quem pode falar. Então ele realmente, ele dá direção, ele chama pessoas, ou seja, significa que ele tem vontade, que ele também tem consciência. E como que você pode aplicar isso na sua vida? É realmente você entendendo a maneira como o Espírito Santo de Deus fala com você e começando a ouvir as direções que ele te dá no dia a dia, como ele me deu hoje. Lá em João 14:26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos ensina. E ensinar não é uma função pessoal, não é algo impessoal, perdão. É uma função pessoal, ou seja, só uma pessoa pode ensinar.
Então, que você possa, sabe, realmente pedir para que o Espírito Santo te guie na sua vida. E o bacana, vou dar um exemplo para você. Quando você pega a sua Bíblia, você tem que todas as vezes, antes de iniciar a leitura, você pedir ao Espírito Santo, porque a Bíblia, ela pode ser um livro comum para várias pessoas, mas para quem tem a direção do Espírito Santo, ela se torna um manual de vida. Então, todas as vezes em que você pegar a sua Bíblia, você vai pedir: Espírito Santo, me guia, me direciona, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter entendimento. Por quê? Para uma pessoa que não tem o Espírito Santo, é como se fosse um livro qualquer. Mas para quem tem o Espírito Santo, ele começa a te trazer revelações na própria palavra. Terceiro versículo que eu trouxe para você está em Efésios 4:30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, somente uma pessoa pode ter sentimento ao ponto de se entristecer. Então, as suas atitudes afetam sim o seu relacionamento com Deus. Então, o pecado, ele não é só um erro, ele realmente é ferir essa comunhão. Por isso, você sempre deve estar atenta àquilo que entristece o Espírito Santo. Eu falo por mim. Às vezes eu falo alguma coisa, às vezes eu falo uma palavra torpe e na hora vem aquele sentimento, nossa, de tristeza. Nossa, eu não poderia ter falado isso, eu não poderia ter soltado isso, porque a própria Bíblia diz que da nossa boca ou nós estamos falando palavras de vida, ou nós estamos, é o poder, né, da vida e da morte. Então, ou nós estamos gerando vida, ou nós estamos gerando morte. E isso, nós devemos estar muito atentas no nosso dia a dia. Então, se às vezes, vamos supor, você gritou, você falou alto, você falou alguma palavra torpe, e veio aquela tristeza em você logo em seguida, isso é o Espírito Santo falando para você: poxa, eu não gosto dessas palavras, a sua boca deveria realmente fluir somente palavras de bênção, palavras de vida, e ali você fica triste, e o Espírito Santo te direciona a você pedir perdão para ele, a você realmente vigiar mais, a você às vezes pedir perdão para alguma pessoa. E o quarto versículo diz assim, em 1 Coríntios 12:11: Mas um só é o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, ele decide. E isso demonstra que ele tem a vontade própria dele. E a vontade do Espírito Santo é a vontade de Deus, que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Por isso, todas as vezes em que você for tomar alguma decisão, que você possa perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, é da sua vontade eu abrir esse negócio, eu fechar esse negócio, eu fechar essa parceria, eu me mudar de igreja, enfim, eu tomar alguma decisão, eu me relacionar com X pessoa, eu realmente trazer essa pessoa para minha vida, ou é o tempo dessa pessoa não estar mais na minha vida? A cada tomada de decisão, é importante que você pergunte ao Espírito Santo, porque somente ele sabe aquilo que é melhor para você. E também tem aquele versículo que diz o seguinte: se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, vai para o seu quarto, fecha a porta, e aquilo que você falar em secreto para o Senhor, ele vai trazer para você a resposta, ele realmente vai trazer para você o direcionamento que você precisa. Então, nem tudo é do seu jeito, é da forma que Deus quer. E você deve aprender a se alinhar com a vontade dele. Então, todos os dias, quando você acordar, você já pode falar: Bom dia, Espírito Santo, eu entrego o meu dia a ti, conduzo o meu dia, me faça tomar melhores decisões, aquelas decisões que você sabe que vai me aproximar de Deus, aquelas decisões que vão me aproximar do meu propósito e não me afastar dele. O quinto versículo, para você entender que o Espírito Santo é uma pessoa, tá lá em Romanos 8:26, que diz assim: O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, se ele intercede, isso envolve alguma intenção, entendimento e ação.
ok? E a aplicação para você é o seguinte: mesmo quando você não sabe o que orar, ele te ajuda. Às vezes é um choro, às vezes é um louvor que você coloca, que você tá ali, você tá meditando, o Espírito Santo ele traduz as suas lágrimas. Então não pense que as suas orações, porque eu não estou falando para o Senhor, então ele não está me escutando. Não. Se você fechar a porta do seu quarto, colocar um louvor e orar, o próprio Espírito Santo, ele vai estar ali traduzindo essas lágrimas para o Senhor. E às vezes você não consegue nada, mas o Espírito Santo vai interceder por você. E você nunca, nunca estará sozinha nas suas orações. Sempre você vai ter a companhia do Espírito Santo. Então, para você entender que o Espírito Santo, ele fala, ele ensina, ele tem sentimentos, ele tem vontade e ele age e intercede por você. E isso não é sobre uma força. Às vezes as pessoas querem falar, é uma força. Não, isso é sobre uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar com você. Bom, depois de ter lido, né, esse primeiro verso ali do livro Bom Dia Espírito Santo, que eu nunca li, tô iniciando a leitura dele agora, juntamente com você, e eu vou trazer ensinamentos para você. Então, se você ainda não me segue, se inscreve aqui nesse canal e deixe também aqui nos comentários o que você quer saber mais sobre o Espírito Santo, intimidade com Deus. Então, o Senhor falou assim para mim, o Espírito Santo, abre o livro de Eclesiastes. E eu abri, e lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, do 9 ao 12, diz o seguinte. Olha só, eu vou ler aqui para você. Diz assim. Aqui é a minha Bíblia é uma Bíblia de anotações, que eu amo, sempre gosto de anotar, mas isso fica para um próximo vídeo, e diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Bom, deixa eu voltar aqui. Primeiro, as pessoas sempre falam muito sobre esse versículo, sobre algum tipo de relacionamento, seja um relacionamento conjugal, ou sobre uma amizade, enfim. Eu quero que você comece a ouvir esses próximos versículos como se fossem duas pessoas. Mas essas duas pessoas é você e a outra é o Espírito Santo de Deus. E diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Em primeiro lugar, nós já entendemos que o Espírito Santo, ele traz para nós a companhia dele. Ou seja, por mais que você está passando pela maior dificuldade da sua vida, você não se sente só. Você sente que tem alguém ali com você que te fortalece. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Às vezes você acha que você tem que tomar uma decisão que vai mudar o percurso da sua vida. Nós, como adultos, realmente nós temos que tomar essa decisão ao longo da nossa jornada. Porém, entenda, agora você não é uma pessoa só, você tem o Espírito Santo de Deus com você. E melhor é a recompensa do trabalho de duas pessoas, é um trabalho mais inteligente, agora você vai agir com sabedoria, você realmente vai agir, sabe, com uma pessoa te direcionando e mostrando o que você tem que fazer. No verso 10 diz assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Eu sei quantas vezes na minha caminhada cristã eu já não caí, várias e várias vezes, mas o Espírito Santo de Deus sempre me estende a sua mão, fala: filha, vamos continuar, vamos recomeçar daqui, tudo faz parte de um plano, de um propósito maior que agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. E é sobre isso. Você não está só. E sempre que você tiver alguma queda, o Espírito Santo vai pegar na sua mão e vai verdadeiramente te guiar para você voltar a caminhar no propósito do Senhor. Já vivenciei muito disso e depois eu vou trazer aqui para você sobre isso. E aqui diz assim: mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Verso 11: e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Como que você acha que você vai ter a presença de Deus na sua vida só? Não. Você tem que convidar o Espírito Santo de Deus todos os dias. Espírito Santo, me ajuda a orar, eu tô com essa dificuldade, revela a tua palavra para mim. Espírito Santo, me direciona nas minhas decisões, familiarmente, dentro da minha empresa, dos meus negócios, do meu trabalho, nessa amizade, nos meus estudos. Então, em todo tempo, o Espírito Santo está com você para manter o que é a chama aquecida dele dentro de cada um de nós. E aqui diz assim:
Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos colocar como uma ilustração. O cordão de 3 dobras. Ó, um fio. Pensa em um fio aí na sua cabeça. Um fio só é fraco. 2 fios. Você concorda comigo que são mais fortes? Agora, 3 fios entrelaçados é muito mais difícil de romper. Então, que você entenda que o Espírito Santo de Deus, a sua comunhão com Ele, é algo realmente indescritível e imbatível. É através da sua intimidade com o Espírito Santo que você vai conseguir realizar os desejos do seu coração, porque eles estarão alinhados com o propósito do Senhor. Não vão ser qualquer desejos mundanos, mas vão ser desejos que o Senhor ele já tinha projetado desde antes do ventre da sua mãe, que foi quando ele te escolheu. Então, entenda, se o Espírito Santo de Deus ele é uma pessoa, você pode se relacionar com ele, você pode ser uma pessoa direcionada por ele, você pode ouvir, obedecer, e você também pode ou entristecer ele ou agradar a ele. Então, não é só ter o Espírito, é sobre andar com ele todos os dias. E se você quer andar com o Espírito Santo de Deus todos os dias, aprender como fazer isso, eu estou aqui nesse perfil, Maressa Gonçalves, para te guiar, te direcionar, ser a sua amiga também, que pega na sua mão e vai te orientar nesse caminho. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui nesse canal, deixa aqui nos comentários o tipo de conteúdo que você quer ver e mande para alguém, mande no grupo de mulheres essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai agregar muito na vida delas. Tchau, tchau e até a próxima.